Allez, Ok, obrigado. merci Florent. Abreu, c'est à vous. Merci. Merci. Então, posso dar início, não é? É. Ok. Bem, obrigado pelo convite de estar cá e poder partilhar convosco essa pesquisa que eu tenho estado a desenvolver. Agradecer à direção do CIRET e organizador dessas conferências, que é o Jean. Também queria dar um abraço fraterno ao Zé Carlos, ao professor, pelo convite de poder integrar. Bem, eu trago, na verdade, uma proposta de conferência, de uma pesquisa que eu venho realizando há sensivelmente 10 anos. Ela resulta de um estudo que eu iniciei a nível do mestrado, a partir de uma exposição realizada pelo escultor angolano Mansong Afonso sobre a tradução, aquilo que ele chamou de tradução de poemas. Essa imagem que eu apresento é precisamente uma peça da exposição, em que embaixo tem uma imagem para cima, que é uma escultura, e embaixo tem um poema. O poema que está embaixo é do escritor, o poeta angolano João Maimona, e a escultura que está em cima é do escultor angolano Mansong Afonso. Quando o Mansong Afonso estabelece esse diálogo numa exposição que ele realiza na Galeria da Aliança Francesa, aqui em Luanda, no ano de 2000, isso suscitou muita curiosidade, porque, na verdade, eu trabalhava, na altura, só a perspectiva, no fundo, binária, né? Do verbal e não verbal. Então, o que eu não conseguia perceber é, na verdade, como é que uma escultura podia ser o resultado da tradução de poemas. Então, não conseguia compreender isso, porque também a ideia que eu tinha da tradução era precisamente o processo que se realiza na relação entre línguas. Quer dizer, que transferir conteúdos de uma determinada língua para outra. É claro que à medida em que eu fui interagindo com esse objeto, tentando buscar respostas, na verdade, fiquei a saber, nas pesquisas que eu fiz, que em Angola existem formas plásticas de comunicação. Ou seja, o provérbio comunica de diferentes formas, através de esculturas. Tem aí uma acima, que é o texto de panela, a partir dos desenhos de areia, está aqui à direita, onde está uma mão e um dedo a fazer o desenho, e também tem outra forma dela se manifestar através da tecelagem, ou seja, das esteiras. Então, quando eu percebi esta forma do provérbio se comunicar, não só por via de palavras, porque também quando eu aprendi, enquanto estudante, a única informação que eu tive é que o provérbio realizava-se ou pela voz, fala, ou pela escrita. Tanto mais que os trabalhos que eram destacados na altura, cá em Angola, eram os dos investigadores, muitos deles etnólogos, que faziam o trabalho de fazer a recolha dos provérbios nas comunidades e traduzi-los para a língua portuguesa, francesa ou então a língua inglesa.
Então, a relação, a única que eu sabia que tinha o provérbio, era precisamente ou ele ser escrito, ou ele ser falado. E outra curiosidade que eu tive também quando lia sobre o provérbio é que encontrei informações que diziam que o provérbio não só estava ligado ao ambiente rural ou à vida aldeã, na aldeia. Aliás, claro que isso é uma ideia que remota já desde a Revolução Industrial, em que havia teóricos que, quando começaram a dar tratamento dos aspectos do conhecimento que iam para a cidade, uma das coisas que quase que não se admitia que tivesse migrado para a cidade era o provérbio. Então, houve resistência. Mas na pesquisa que fui fazendo, eu, na verdade, descobri que o provérbio, para além de ele ter já essa configuração já na tradição oral, em que ele tinha várias formas de se manifestar, diferentes formas, ou por via da escultura, ou por via do desenho, ou por via da tecelagem, ou por via da dança, né? ou do canto, né? Então, eu fui, na verdade, tentando buscar a razão porque o provérbio não era objeto de estudo. Por conta da teoria da literatura, da teoria da arte, da, da, das diferentes formas de nós construirmos o saber. Então, ao fazer a pesquisa, o que eu via é que, na verdade, as limitações todas que eu tinha era porque me faltavam algum instrumento teórico que desse conta dessas valências do provérbio. E esse instrumento teórico percebi que era, na verdade, a semiótica. Aí decidi, claro, que fazer a pesquisa a partir da PUC São Paulo, na universidade, a nível de doutoramento. É aí, na verdade, em que eu vejo e começo, então, a tentar encontrar formas de como é que nós podemos compreender as linguagens do provérbio. Claro que se ele, no ambiente da oralidade, ou da tradição oral, como comumente se chama, ele já tem essas diferentes plásticas, estas diferentes faces. Então, eu também procurei me interrogar como é que ele, então, se comportaria no ambiente urbano. Claro que quando eu vou para o ambiente urbano, percebi que o provérbio também se configurava nos meios, nas mídias que circulavam no ambiente urbano. Reconheci o provérbio no jornal, reconheci o provérbio em textos literários, prosa, reconheci o provérbio nos poemas, reconheci o provérbio na rádio, reconheci o provérbio em peças de teatro, reconheci o provérbio na música. Então, fui vendo que, na verdade, o provérbio tinha essas diferentes formas, esses diferentes fluxos de aparecer. Mas o que eu não conseguia compreender, pronto, é que como é que eu tinha que entender que aquilo que eu estava a abordar era mesmo um provérbio. O que é que fazia com que eu percebesse que, na verdade, aquilo que eu estava a abordar, aquilo que eu estava a ver, ou aquilo que está a se chamar provérbio, é mesmo provérbio. Então, o exercício que eu precisamente tive que fazer, a partir já desses desenhos todos que o provérbio dá, é tentar compreender o poema, compará-lo ao poema, por um lado, e compará-lo ao cordel, por outro lado. Então, quando nós olhamos para o poema, a poesia, nós vemos que também o poema ou a poesia realiza-se por via de palavras. Mas, com as vanguardas artísticas, a poesia sai no ambiente só das palavras e passa a se configurar de outras formas.
de outros modos de se realizar, como, por exemplo, as diferentes formas de manifestações artísticas, como o futurismo, o concretismo e o experimentalismo, foram trazendo a liça. Eu não preciso citar aqui nem nomes, nem exemplos, porque praticamente nós temos informação sobre esse aspecto. Então, olhando para esse dado, eu vi que o provérbio, na verdade, ele não perde a atualidade, primeiro. Segundo, ele está ou funciona à margem do mundo dos sujeitos, porque ele é uma forma como ele pode estar presente nas coisas, mas também ausenta-se. Por isso é que pode haver uma música que seja um provérbio, mas todas as músicas não vão ser provérbio, como pode haver uma peça de dança que a coreografia é um provérbio, mas todas as peças de dança não vão ser provérbio. Então, o provérbio vai encontrando esses diferentes lugares para ele se realizar. Mas por que eu chamei a poesia e o cordel para tentar compreender o provérbio nessa perspectiva? É precisamente quando eu consegui entender que a forma como eu podia compreender o provérbio nesses processos ou nas práticas era tomá-lo como imagem. Assim como nós tomamos o poema como imagem e o cordel como imagem. Se olharmos para o cordel, ele tem precisamente as mesmas características, as mesmas realizações que, por exemplo, tanto a poesia como o provérbio realizam. O cordel, por exemplo, é cantado, o cordel é desenhado, o cordel é esculpido, o cordel é estampado, ele pode aparecer em forma de um poema, de um conto, e o cordel transporta sempre as narrativas com ele, juntas. Então, curiosamente, eu vi que, na verdade, a forma como o provérbio se configura, e curiosamente em Angola, o cordel não vi contar tanto quanto em Portugal, por exemplo, ou no Brasil. No Brasil, o cordel e a poesia, ou seja, o cordel, acaba por ter uma forma, ou representar formas primitivas, naquilo que chamam formas primitivas da poesia. E no Brasil é muito, quer dizer, que é muito acentuado, ainda hoje aquilo se pratica. Em Portugal não tem tanta informação. Mas a forma como o cordel continua a circular em Portugal e no Brasil não vai acontecer em Angola. Mas, curiosamente, em Angola, a partir das práticas da tradição, nós já compreendíamos isso. Então, é aí onde eu vejo que, na verdade, o provérbio realiza trânsitos que podem mais ou menos ser representados deste modo, né? Em que esse pássaro que aí está é um pássaro da cultura drinca, que vai dar origem a esse símbolo que está a seguir, que é o sankofa. Então, a abstração do pássaro, ou a tradução do pássaro para o elemento da natureza, vai criar o elemento da cultura, que é o sankofa, que é esse símbolo que está aqui a preto. Curiosamente, é esse símbolo que vai estar presente nessa grade do prédio. O mesmo símbolo vai aparecer como tatuagem no braço, o mesmo símbolo que vai aparecer como motivo de decoração dessa porta numa igreja. Isso trata uma igreja na Stellenbosch, na África do Sul. Né? E depois também aqui temos uma pequena manifestação do próprio processo de tecelagem, né? Do provérbio também, um pouco processo em que ele pode passar, que pode aparecer em forma de tecido. Então, ao olhar para isso, como os fractais são formas geométricas não euclidianas, o que eu percebi é que a forma como o provérbio se vai traduzir nas linguagens da cultura vai precisamente realizar esses trânsitos, vai precisamente realizar transferências transdisciplinares em que ele vai saindo dos diferentes lugares que as disciplinas consagraram
E ele vai circulando e se definindo tecnicamente na cultura. Claro que ao entender, ou a tentar perceber isso, eu vi que, na verdade, o provérbio tem, por ver a sua imagem, uma memória que se confunde com o próprio mito da escrita. Ou seja, a semelhança do que nós vimos que aconteceu com o cordel, com o poema, com o próprio provérbio, como fomos mostrando, também entendemos que a escrita, percebida no seu processo cultural, também é uma imagem que migra. A escrita é uma imagem que migra de que maneira? Quando nós pensamos nos petroglifos, quando nós pensamos nos hieróglifos, quando nós pensamos nos ideogramas, quando nós pensamos, por exemplo, nos quipôs, quando pensamos nos pergaminhos, quando pensamos na copa das árvores, nos ossos de animais, na pele de animais, quando pensamos no barro molhado, então conseguimos ver precisamente como é que a imagem da escrita vai negociando diferentes lugares, como areia, madeira e outros. E o provérbio, e ele é da Bíblia, a própria Bíblia também vai mostrar precisamente esse lugar. O provérbio não vai deixar de realizar esse tipo de formas. Então, eu, ao analisar o provérbio, vejo que ele tem um comportamento irrestrito e que nos faz lembrar, por um lado, a forma como os próprios fractais vão auto-superando e auto-gerindo-se. Do outro lado, vejo precisamente um desenho ou as transferências transdisciplinares em que ele vai saindo ou vai estando presente em diferentes lugares, como no domínio das artes, no domínio das tecnologias, no domínio da ciência, enfim, no domínio da vida. E essa imagem que eu tentei ilustrar aqui é precisamente ver a forma como o provérbio, de modo geral, pode estar presente em cada um desses ambientes. Desde o ambiente do petroglifo, aqui a amarela, aqui temos hieroglifos, aqui temos uma pintura de um escritor angolano, Van, que vai retomar as formas primitivas de escrita, que são os sona, que também são provérbios, e vai representá-los em forma de pintura. Nós depois temos aqui também um grupo de dança de Benguela, que é a Bismas das Acácias, que vão fazer uma peça de dança cujo fundo é um provérbio, ou são desfiles de provérbios realizados pelos rituais dos criadores, que é a dança do Ocititia. Então, ao olhar para estes desenhos todos, nós conseguimos compreender que o provérbio, nesse caso, como diria, o provérbio sai não só daquele registro primitivo, claro que não podemos pensá-lo só a partir daquele lugar, em que ele seja como é que eu explico, seja um artefacto da cultura que se realiza por via das artes, ou que está ancorado a uma aldeia, ou precisamente que se manifesta só por via dos velhos ou dos anciões. Então, procurei compreender como é que nós podemos compreender este fenômeno que nós chamaríamos de provérbio. E ao voltarmos para essa imagem, vemos que aqui se conjuga todo um princípio conceitual base, que é o lugar onde nós procuramos compreender a cultura. Claro que a cultura é a segunda dimensão, depois da primeira dimensão, que é a natureza. Nós mesmos, humanos, somos uma primeira dimensão, a natureza, porque tem elementos que não são do nosso domínio, não são do nosso controle. Nós não controlamos, nós não dominamos. E quando nós estamos diante desses domínios, nós estamos diante da
daquilo que nós chamaríamos de na natureza. A cultura surge quando? Surge precisamente quando o homem atua sobre a natureza e modifica. Quando o homem atua sobre a natureza e modifica a natureza, cria a segunda dimensão, que é a dimensão da cultura. Então, a dimensão da cultura vai ser gerida, por um lado, há teóricos que trabalham essa dimensão dos artefactos, e há outros que vão trabalhar a cultura a partir daquilo que chamam sistemas gerais, em que a produção de imagens, símbolos e de textos vão entrar na ordem dos artefactos e do sistema geral, e que esses depois vão se superando e vão dando sentido a todo um conjunto de procedimentos e práticas que a própria vida vai realizar. Então, olhando para a forma como o Ocidente, no modo geral, organizou a ciência, a construção do conhecimento, para mim, por exemplo, tive muita dificuldade a forma de poder trabalhar o provérbio, buscar esse tipo de compreensão, porque na altura eu já era professor da cadeira de Teoria da Literatura, eu não conseguia compreender como eu podia introduzir na cadeira de Teoria da Literatura o provérbio em sala de aulas, como podia discuti-lo, né? Daí, então, isso ter se constituído em preocupação, né? Em que nós depois queríamos compreender quer dizer, como é que nós, a nível dos processos de democratização do saber, né? Podíamos, então, criar projetos, né? Em que a escola, os estudiosos ou as instituições culturais, de modo geral, né? Deviam incluir no currículo essas abordagens transdisciplinares. Claro que nós, se percebermos direito à tradição oral angolana ou os africanos, de modo geral, ou mesmo até entre os árabes, esse processo de entrelaçamento, esse processo relacional, ou mesmo transdisciplinar, é praticamente o que orienta a vida. Tá bem? E a título de exemplo, por exemplo, nós talvez o poema seja isso, temos que desenvolver estudos nisso, mas pelo menos o provérbio, conseguimos chegar à conclusão que o provérbio, ele em si, não tem conteúdo. Por que não tem conteúdo? Porque um mesmo provérbio, um provérbio, pode servir para explicar diferentes situações. Então ele aí, se ele o mesmo provérbio, com as mesmas palavras, serve para explicar diferentes situações, ou muitas situações, então ele já não passa a ser uma coisa que tenha conteúdo, mas sim uma coisa que tenha um mecanismo de linguagem ou os instrumentos que nós negociamos com esses instrumentos, então vamos explicar aquilo que está definido na cultura. Então, quer dizer, quando a gente profere um provérbio, ele não está por si só a resolver um problema, mas está a nos aproximar à compreensão de um problema. Então, isso pode acontecer, o mesmo provérbio pode resolver vários problemas ou pode definir várias coisas na cultura. Chegando a essa consideração final, então percebi que, na verdade, o desafio que nós precisamos ter, ou que nós temos, é precisamente de continuarmos a pesquisar o provérbio e vermos por via da perspectiva transdisciplinar, né? Com todas as teorias que a informam, e também a própria teoria do fractal, compreender como é que nós podemos encontrar posturas ou formas de conhecimento que permita que não só que compreendamos melhor o provérbio no seu processo de circulação na cultura, mas também como nós podemos construir conhecimentos que sejam transversais, em que nós não precisamos isolar uma aldeia ou a floresta do homem ou da cidade. Porque, no fundo, por aquilo que nós acabamos de ver aqui agora, com essa imagem, por exemplo, do pássaro, vemos que a própria natureza é uma componente também daquilo que
dá substância e dá vida às coisas da cultura. Em linhas gerais, era essa a, a proposta que eu tinha de comunicação para aquilo que, pronto, que se propunha como elemento de partilha. Agradeço imenso a vossa colaboração, a vossa presença e estou disponível para as perguntas que eventualmente tenham para fazer. Primeira pergunta. Queres dar algum exemplo de provérbio? Um em francês, outro em português ou outro também em alguma outra língua de Angola? Em francês eu não tenho, quer dizer, agora sim não tenho, se calhar pudesse dizer, mas existe, tenho, quando eu fazia pesquisa, até em árabes consegui encontrar. Mas, por exemplo... Em francês, rira mieux que rira le dernier. É um provérbio? Traduzido, como é que é? O último a rir é quem ri melhor. É um provérbio? Quer dizer, que sim, eu não sei, temos que estudar a história da origem, se ela é máxima, se constitui por via de máxima, ou seja, um provérbio. Porque, na verdade, o provérbio é o elemento que não se identifica com autores, mas que é o resultado da experiência de um coletivo, né? Agora, as máximas é que normalmente estão ligadas aos autores. Por exemplo, há um provérbio que nós temos aqui, não sei também se isso em Portugal existe, que em Kikongo se diria, traduzido para o português, que aonde não chegamos, o céu caiu. Em Kikongo diz, kunaketo aluaka ko ezulu diabua. No fundo, é a ilusão ótica, né? Quando a gente olha para como que chama aquilo? Quando a gente olha para o horizonte, nós ficamos com a sensação que é o fim. O céu termina lá, porque no fundo o céu se toca, né? Ou quando a gente olha para o horizonte por via de uma montanha, ou por via do mar, ou por via de um rio extenso, a ideia sempre que ficamos é que o céu cai e junta-se à água. Laurent, Então, vous comprenez ce proverbe congolais? C'est congolais? Oui, vous l'avez compris. Là où le ciel n'arrive pas, il est tombé. C'est-à-dire que le ciel tombe, disons, au bord de la mer ou de l'horizon. C'est un proverbe du Congo. Alors, Abreu distingue entre les proverbes et les maximales. Les maximales étant proches de l'auteur, les proverbes étant de la sagesse collective. C'est donc cet exemple qu'il a ramené. Mais peut-être vous avez des choses à dire. Alors moi, j'écoute religieusement, mais il faudra que j'utilise un traducteur automatique plus tard pour pouvoir approfondir. En tout cas, j'ai compris qu'il s'agissait de littérature et de poésie, et nous avons beaucoup de membres au CIRET qui sont sur ces champs-là. Donc, j'espère que les outils de traduction automatique vont se simplifier pour qu'on puisse profiter le plus possible du travail d'Abreu. Mais je n'ai pas de questions particulières. Alors, merci Florent. Moi, je voulais bien poser une question à Abreu. Não olhando para os euros. Não olhando para os euros. É o consumo em quilowatts. Allô? Oui, est-ce que je peux vous poser une question, Abreu? Oui. Oui. La question que je me posais, donc, dans vos travaux de recherche,
où vous avez travaillé, não. si j'ai bien compris, vous avez travaillé donc essentiellement sur l'Angola. Oui, mais j'ai Angolaise. étudié au Brésil, Congo, Voilà. Afrique du Je voulais Sud. savoir, Oui. est-ce que vous avez noté des différences dans ce qui se passe au niveau linguistique en Angola et par rapport au Portugal et par rapport au Brésil? Alors, je tente une traduction, là. Je vous envoie ce que j'ai. Abreu, est-ce que vous voyez, je vous ai envoyé la traduction de ce que je viens de faire sur le chat. Est-ce que vous pouvez regarder sur le chat? Corresponde a 5.000 kilowatts. Je crois que ce n'est pas encore passé. Mas isto tudo. Ok? Vai dar. Sim, exatamente, deixa-me lá ver. Vous l'avez reçu? Não, o Zé Carlos, Sim. alô? Oui. Olha, eu de repente fiquei a ouvir vozes e perdi. Eu entendi uma parte da questão do Jean, que falava sobre a aproximação, né, do estudo que eu faço entre Angola, Brasil e Portugal, na questão linguística, não é? A questão está por escrito. Tu podes ver no bate-papo a questão que ele escreveu. Ele ficou, mas o problema, eu também não sei o que se passa aqui. O problema é que eu não consigo visualizar o vosso ambiente. Ok. Vou ler a questão. No teu trabalho de investigação, a formação de línguas, processos culturais, textuais, criativos, de espaço e tempo em Angola, da de Portugal e do Brasil. Desculpe, José, eu queria pedir só que pedisse aos participantes que desligasse os microfones, porque há um que tem o microfone ligado e interfere o som. O som interfere na minha, que eu não consigo entender bem. Bom, está escrito no bate-papo a pergunta do João, que é o teu trabalho de investigação, formação de línguas, processos culturais, textual, criativo, espaço e tempo, em Angola, é diferente daquilo que tu vês em Portugal e no Brasil? Não, quando eu chamei o Cordel, para o caso do Brasil, parte também Portugal, e quando eu chamo a Ana Atley, era precisamente para estabelecer essa ponte, porque a Ana Atley, que é a poetisa brasileira, portuguesa do experimentalismo, a companheira de Melo e Castro e Fernando Aguiar, que vão trabalhar o experimentalismo em Portugal, eles, sobretudo a Ana Atley, vai buscar as formas primitivas da escrita, as plasticidades da escrita, que no fundo são os elementos que o experimentalismo e o concretismo vão explorar. Então, esse desenho não foge muito àquilo que nós vamos ver em algumas imagens do provérbio em Angola, né? Que é basicamente aquilo que eu fui tentando mostrar. Né? Então, alors, je vais traduire peut-être. Jean, il a une réponse qui est claire. Il référencie d'abord l'écrivain Ana Aderli. C'est une dame qui a fait ses études au Portugal. Mais pour le Brésil, c'est encore beaucoup plus intéressant. Il parle du cordel. Cordel, ça veut dire une petite corde. Et c'est la littérature que l'on vend dans les marchés nocturnes. Ça s'appelle la littérature de cordel. C'est la musique populaire où les feuilles sont fondues sur cette petite corde et ils donnent des chansons populaires. Alors, ceci pour dire des styles vraiment très brésiliens, celui de littérature du cordel et les études portugais. Alors, au niveau de... Oui, je vois que Georges montre des exemples. Oui. Jesuíno. Je n'entends... Jesuíno, quer falar? Estava a dizer que este é um exemplo da literatura de cordel que o nosso conferencista estava a apresentar. Eu tenho aqui o exemplo de um livro que tem até o meu nome, que chama-se Jesuíno Brilhante,
que era um cangaceiro brasileiro. Normalmente é um livrinho em poema, poema, e tem muito poucas folhas. Este tem 20 folhas. E é de cordel porque tem uma corda e depois os livros são pendurados. E ainda há sítios no Brasil, no Nordeste, onde nós podemos adquirir esta literatura de cordel, que era muito popular em Portugal, mas hoje não se vê a literatura de cordel em Portugal. Só se vê no Brasil e mesmo assim no Brasil, no Nordeste. Eu tenho aqui este exemplo, que é para dar ideia do que é o livrinho popular, não é? Que se compra, que lê-se uma história rapidamente e pronto, é uma maneira de difundir a cultura. Mas não creio que este tipo de literatura de cordel seja baseada ou essencialmente proverbial. Muitas vezes o que eles contam é apenas uma história. Pode ser uma lenda que circula na cultura popular, mas não necessariamente o caráter sentencioso do provérbio. Je m'excuse de parler en portugais, mais je crois que vous avez bien compris, ou peut-être que Zé Carlos pourrait bien traduire. Peut-être brièvement. Alors, Jesuíno, il montre un ouvrage de Cordel qui a son Zé nom. Carlos. Oui. Zé Carlos. Não, eu antes de traduzir para o Jean, eu queria só dizer ao Jesuíno que quando eu comparo o cordel ao provérbio, eu não estou a comparar, por exemplo, o texto, esse texto que tenho, mas o processo. Esse texto que tenho, esse livrinho pequeno, esse texto, até ser impresso, ele passa por um processo, né? Em que é um desenho que se faz por cima de uma madeira, na madeira, é um desenho que se faz, depois esse desenho é expresso em forma de escultura, e depois é que se faz a estamparia, em que ele vai ficar depois num papel. E ele, ao ser estampado, quando ele é pendurado, o cordelista, né, que o partilha, o que o vende, ele o faz por via da música. Então, quer dizer que o processo em que o provérbio, em que o cordel se realiza é a associação de disciplinas artísticas. Então, eu, quando comparo o provérbio do cordel, estou precisamente a olhar para o processo e não tomar o cordel, o texto do cordel em si, como um provérbio. Não é isso que eu estava a tentar dizer. Quer dizer, que estou a dizer, o provérbio, uma coisa é o processo que faz com que ele esteja presente na cultura nas diferentes formas que ele aparece. Mas a outra coisa é o próprio provérbio em si, o texto, ser também uma outra forma de análise. Então, eu não estou a chamar o cordel, o texto de cordel, por exemplo, esse que tem de 20 páginas até uns com menos páginas, não estou a tratá-los como sentenças proverbiais, mas eu estou a compará-los, os processos em que os cordéis passam são os mesmos que o provérbio passa. É mais ou menos esse elemento que eu queria dizer. Florent et Jean, avez-vous compris? Alors, il y a deux points de vue qui sont complémentaires. Jesuíno, il parle de son ouvrage assez petit, celui qui a son nom. Il a été fait par un cangaceiro, un leader militaire de la révolte au nord-est du Brésil. Non? Militaire, non. civil. C'est pas le principal ici, non. On ne doit pas parler de ça. C'est que le proverbe et l'ouvrage Cordel n'ont pas la même nature. Tandis que Abreu dit que la procédure est semblable. Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Non, je ne dis pas que le proverbe ne peut pas exister aussi dans la littérature, dans cette littérature populaire. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de raconter une histoire. Je ne comprends pas votre point de vue de considérer le processus de production de cette communication populaire
comprends pas. D'accord. Bon, alors, ce sera peut-être l'occasion pour vous de creuser un petit peu ce point-là. Euh, euh, Moi, j'aimerais savoir, est-ce que les proverbes sont identiques, donc au Brésil, au Portugal et en Angola, si on part du principe que dans ces trois pays, on parle la même langue, ou en tout cas une langue qui est très semblable, est-ce que ce sont les mêmes proverbes qui sont utilisés ou est-ce que dans chacune de ces appropriations linguistiques dans ces trois pays, est-ce que ce sont des proverbes qui sont différents? Je ne sais pas si je suis clair. Oui, oui, à mon avis, vous êtes très clair. Autant que je sache, il y a beaucoup de proverbes qui sont les mêmes, soit en Angola, ou soit en Portugal, ou même en France. Je En fait, connais il y a un tas de proverbes qui sont communs à toutes les cultures, et même à des cultures qui ne sont pas latines, comme par exemple la culture anglo-saxonne, on trouve beaucoup de proverbes qui sont similaires. Il y a d'autres qui sont plus locaux, sont des proverbes qui sont une conséquence de la culture locale. Mais il y a beaucoup de proverbes qui sont communs, qui sont d'accord. partagés par Et la tous. compréhension de ces proverbes est identique ou alors est-ce qu'il y a une certaine variabilité dans la compréhension de ces proverbes? Est-ce qu'il y a une variabilité qui tient compte effectivement des aspects culturels? Bon, là-dessus, ce que nous a dit Abreu, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est qu'un proverbe peut être utilisé pour expliquer différents problèmes, pour répondre à différentes situations. C'est-à-dire qu'un proverbe a une énorme capacité compréhensive au sens de être appliqué à plusieurs situations. Et donc, un proverbe portugais peut signifier une chose au Portugal dans un contexte qui est un contexte local. En France ou en Angola ou au Brésil, peut être appliqué à d'autres situations. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec lui. D'accord. Zé Carlos, alô? Oui, 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 Abreu, on vous écoute. Pois, eu compreendi e agradeço essa emenda que o Josino faz, mas eu só queria complementar o seguinte: essa ideia que se avançou do provérbio ser o mesmo nos diferentes espaços, sim, o provérbio, em parte, também chega a ter a mesma complexidade que as línguas têm. Eu, por exemplo, se disser língua portuguesa, eu estou em Angola, né? Eu estaria a levar para essa é isso que estou chamando de língua portuguesa, os diferentes elementos que essa língua representa no lugar onde eu estou. Porque aqui em Angola, onde o português já é falado com pessoas já com um nível de população já instruída, facilmente podes encontrar já no português termos em umbundo, termos em kikongo, termos em francês, e há termos até, desculpa, kikongo, umbundo, choco e outras línguas angolanas, em que muitas delas até entram, os termos entram para o português e não são traduzíveis. Por quê? Precisamente porque aquilo que estamos a chamar de língua portuguesa está a serviço dessa cultura. O provérbio, na verdade, também tem essa característica. Quando se define os espaços nacionais, ele também depois vai, naturalmente, sofrendo esses processos de migração. Daí, talvez, daí também a gente depois não chega com clareza a definir o que é que seja um provérbio angolano, o que é que seja um provérbio francês, um provérbio inglês ou americano, a partir da ideia de território nacional. Esse aspecto também é um aspecto que nós precisamos pesquisar e aprofundar, precisamente por causa da própria complexidade
que, por exemplo, como é que chama isso? O conto de fada teve, por exemplo, na Europa. O conto de fada é anterior aos territórios europeus. Por exemplo, no caso da Rússia, o conto de fada russo é anterior ao território russo. O território como espaço físico. Então, quando se funda a literatura russa, o conto de fada é assimilado pela literatura russa. Mas claro que esse mesmo conto de fada também estava presente nas culturas vizinhas a dos russos. E o provérbio, claro que acontece a mesma coisa. E nós temos aqui, por exemplo, problemas com o norte de Angola, nos Congos, mesmo no sul, em que há artefatos culturais que são divididos entre Angola e os Congos, que nós não conseguimos definir com clareza, mesmo entre os Chocos ou Kikongos, não conseguimos definir com clareza que território é que esses artefactos pertencem. No caso, por exemplo, do Pensador, há quem defende que o Pensador é do território angolano, mas há outros que dizem que não, é do território congolês. Há outros até que digam que não, é da Zâmbia. Então, quer dizer que como os espaços nacionais foram criados acima de culturas que já se interrelacionavam também e já tinham relação, então, isso tudo acabou por construir, para os objetos da cultura que nós analisamos, um grau de complexidade, porque eles já trazem muitos elementos incorporados dentro de si. E o provérbio, não só pensando como conteúdo, mas ele como elemento da cultura, também traz consigo essa complexidade. Então, nós às vezes temos muitas dificuldades, vamos tendo, à medida que nós vamos fazendo a pesquisa, de poder determinar com clareza um provérbio que seja angolano, de um outro, por exemplo, que seja congolês. Claro, mas como nós estamos a falar de um espaço nacional, Angola, claro que aquilo que nós vamos notando num e noutro povo, convocamos para o estudo para representar precisamente esse povo em Angola. Mas ele pode não ser só uma coisa que se restrinja de forma fechada só em Angola. Também queria que isso ficasse claro. Eu não estou a trabalhar, não estou a dizer que o estudo que eu desenvolvo é porque, ao chamar esse provérbio angolano, é uma questão de método, de compreender que eu estou num território, que é Angola, né? Mas esse próprio provérbio pode ter o mesmo nível de compreensão se estivermos, por exemplo, no Congo. Ou seja, podemos encontrar provérbios iguais. Por exemplo, os Itures têm também práticas proverbiais que estão no norte de Cabinda, mas também estão no Congo. E agradeço essa emenda ao jesuíno. Não foi emenda, não estou a emendar coisa nenhuma. É apenas um comentário. Foi interessante. Não é emenda. Não é emenda. Agora, outra coisa que eu não entendi muito bem na exposição do Abreu quer dizer, a natureza plástica do provérbio. Pode ter uma natureza plástica na verbalidade. Agora, eu não vejo no hieróglifo, enfim, é verbal também. Agora, no arabesco, eu não vejo onde é que está o provérbio. Eu concordo que o provérbio seja um signo. É um símbolo. Concordo que a semiótica é um instrumento, é uma disciplina fundamental para nós entendermos os provérbios. E que eles são traduzidos. Eles são traduzidos, mas sempre no contexto da verbalidade. Eu não consigo perceber o que é um provérbio não verbal. Posso perceber na dança, posso perceber uma ilustração que é feita, uma tentativa que é feita por ilustrar, por exemplo, através de uma história que é ilustrada, uma banda desenhada, eu posso perceber que haja conteúdos que são proverbiais. Agora, num arabesco se tatua num braço ou nas costas, os arabescos que encontramos na cultura ameríndia, não vejo onde é que está aí o provérbio. Não, mas eu posso explicar, sim. Então, ainda bem que colocou essa questão, é muito interessante. Eu posso explicar isso. Por exemplo, eu tenho aqui esse elemento. Este é o pássaro, a drinca. Ele voa, ele tem esse comportamento com a cabeça recurvada para trás, né? E esse pássaro, os povos adrincas, né, ao olharem para ele,
construíram a ideia do provérbio a partir da própria postura do pássaro, a dizer retorna, aprenda, retorna para o passado e aprenda. Então, eles a construir esse provérbio, que pode ser escrito, o símbolo desse provérbio é esse que está a seguir, essa coisa que está aqui. Então, ao olhar para esse símbolo que está aqui ao lado, em que a coroa está para baixo e em cima tem as partes recurvadas, é precisamente a tradução desse pássaro. Quer dizer, ou seja, está a sair do elemento da natureza e traduz-se para a cultura. Agora, Abreu, mostra, por favor, de novo esse pássaro. Não, eu tenho aqui a imagem. Justamente eu não estou a ver. Não, eu recordo do pássaro que está a olhar para trás, não é? Pois, aquele pássaro, tinha aquele pássaro. A seguir ao pássaro, estava um símbolo em preto. Aquele símbolo é precisamente a tradução da ideia dos Adrincas sobre o provérbio que está ligado ao pássaro. Retorne, o provérbio Adrinca, o Sankofa. Retorne e aprenda com o passado. Só que eles, ao fazerem esse símbolo depois vai ganhar vida na própria cultura. Ele vai aparecer na escultura, ela vai aparecer aqui nesta grade. O próprio símbolo carrega a semântica do provérbio. Ele vai aparecer no braço. Quer dizer, nós não estamos a nos relacionar com o símbolo, mas esse símbolo em si já é a ideia do provérbio. E depois vai aparecer nessa porta, pode aparecer num tecido, pode aparecer falado, mas como pode aparecer representado, como imagem, como desenho. Parece muito elaborado. Parece muito elaborado. Muito construído, não é? Para mim não está muito longe de ser óbvio isso. Mas enfim, admito. Não, quer dizer, eu não estou rigorosamente a inventar nada e espero que não esteja sequer a forçar. A ideia só que eu estou a tentar dizer é que o pássaro que eu mostrei é um pássaro da cultura Adrinca no Ghana, né? Que eles chamam de Sankofa. Então, esse Sankofa dá lugar a um provérbio cuja tradução literal, escrita ou falada é retorne e aprenda com o passado. Só que esse provérbio é representado por via de símbolo. E o símbolo é precisamente uma imagem recurvada que está aí, que aparece na grade, que aparece no braço em forma de tatuagem, que aparece na porta de uma igreja que eu apresentei ali. Então, quando nós vemos aquele símbolo, estamos precisamente em presença de um provérbio, é uma coisa escrita. Também há outra forma de mostrar as outras formas da escrita se manifestar. Claro que há uma forma da escrita convencional, que é essa que predominou, né? E que nós sabemos que existe, mas existem as outras escritas primitivas, muitas delas não vincaram. E a África desenvolveu muitos símbolos escritos que não entraram no inventário da escrita convencional. E essa forma de escrita simboliza também formas de provérbios por via de imagens plásticas. Bien. Est-ce que tout le monde a obtenu réponse à ces questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions encore à poser? Il y a deux filles qui sont présentes et qui n'ont pas encore parlé. Oui, il y a Lucilia et Delsa, effectivement. Querem apresentar as vossas questões? Delsa e Lucília. Por escrito, oralmente? Elles sont timides, peut-être. Lucília n'est pas trop timide. Delsa, je n'ai pas l'honneur de la connaître. Bien, écoutez, il est 19h10. Hein, je crois que nous allons nous interrompre. Un grand merci encore à
à vous tous qui avez fait l'effort d'être présents ce soir. Un remerciement particulier pour Abreu Paxé, donc, qui nous a présenté donc, son travail. Vous l'avez compris, j'ai eu d'énormes difficultés pour essayer de vous suivre. Heureusement qu'Abreu nous avait fait un compte rendu très précis donc en français, ce qui fait que donc ça m'a permis de savoir un petit peu quels étaient ses travaux, ce sur quoi il travaillait. Et c'est pour moi qui viens d'un milieu complètement différent, c'est extrêmement enrichissant de découvrir donc comme ça la transdisciplinarité dans des domaines qui me sont totalement étrangers. Et ça permet également de voir la richesse transdisciplinaire, puisque donc en fait, si je fais une synthèse un petit peu rapide, eh bien, quel que soit le domaine, eh bien, on peut, si on fait l'effort de le chercher, trouver donc un débouché transdisciplinaire, quelle que soit la discipline sur laquelle on travaille. Donc, je trouve ça extrêmement riche. Oui. Jean, Lucilia, je crois comprendre qu'elle veut intervenir. Oui. Non, je regrette que je n'ai pas eu l'opportunité de participer. Oh, je parle português ou français? Zé Carlos, é melhor falar em português ou em francês? Anglais. Tu parles anglais, peut-être. Ah, so I'm sorry, I was not able to participate earlier. So, but the topic is very interesting for me because as when I presented my presentation on drama therapy, I'm very interested in topics connected with stories and legends and I didn't heard, but somehow I understood Abreu Paxé. He referred something with the stories. Did you? I was not very sure, but in the discussion he was talking about that. So I hope I can hear and what is registered. So I'm so sorry, but next time I hope to be able to participate. Just to say hello to everybody. Did you understand me? Yeah. Yes. Thank you, Lucilia. Okay. Thank you very much. Bien. Florent, tu as peut-être un commentaire? Non, à part remercier tous les présents et Lucilia, même si elle est venue quand elle a pu. La conférence sera mise en ligne quand nous aurons récupéré les vidéos. J'en informerai tout le monde par la liste du CIRET à ce moment-là. Eh bien, merci à tous. Abreu, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, je souhaite les meilleures fêtes possibles de fin d'année à tout le monde. Je vous donne à tous rendez-vous l'année prochaine, en 2021. Jean, est-ce que tu peux nous annoncer le programme? Qu'est-ce que tu nous réserves comme surprise pour commencer l'année? Eh ben, bon, tu sais comme moi que donc la personne qui était pressentie, donc hélas ne pourra pas, ce qui fait que donc voilà, hein, je vais réfléchir. On va en discuter. Voilà, hein, bon. Voilà. Donc, je saurai très vite vous dire qui nous aurons le plaisir de recevoir pour le 1er janvier 2021. Donc, joyeuses fêtes à toutes et à tous, bonne année 2021 et surtout, eh bien, bonne santé. Voilà. Merci bien. Merci. 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 À bientôt. Merci à tous.